Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E nesta noite estamos aqui no templo. Hoje vamos fazer a transmissão do culto aqui deste local, como havíamos dito para os irmãos. E nesta oportunidade está conosco o pastor Alain, que vai nos honrar nesta noite, trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. E eu cumprimento tanto os irmãos presentes, como os irmãos que estão virtualmente nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a todos. Desde já agradecemos ao nosso irmão Diácono Luiz, que está aqui nos ajudando nesta organização, ao Marco Antônio, ao diácono irmão Sérgio, que não pôde estar, mas também nos ajudou na preparação de tudo para fazermos essa transmissão. Que Deus em Cristo abençoe a todos os amados. E como dissemos, a partir de agora, com a bênção de Deus, tanto na quarta como no domingo, vamos transmitir o culto aqui da igreja. E nesta oportunidade, alguns irmãos que quiserem poderão participar conosco em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo de número 146. Vamos ler este salmo e depois eu quero orar, deixando assim a palavra com os irmãos que vão ministrar o louvor, o irmão Marco Antônio, a irmã Mônica, o irmão Samuel, e que Deus abençoe de forma tremenda e poderosa. O Salmo de número 46 diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos orar, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade. Estamos, ó Pai, alegres por estarmos aqui no templo, na igreja, neste local de culto, onde estamos aqui com a finalidade de adorar, de bendizer, de glorificar o teu santo nome. Abençoe, meu Pai, os irmãos aqui presentes, os que nos ajudam na transmissão deste culto. Abençoa, meu Pai, a vida do teu servo, pastor Alain, que vai ministrar a tua palavra. E abençoa, meu Deus, a vida dos irmãos que vão ministrar o louvor. Digo dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Acredito também que todos estamos para este tempo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E eu tenho certeza que é tempo de bênção, tempo de vitória, é tempo de paz, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos dele para conosco são pensamentos bons. Aleluia. A mensagem que eu tenho para você nessa noite é que nós estamos vivos porque Ele morreu por nós um dia.
Nós estamos vivos porque Ele pagou um preço que era nosso, e por isso nós podemos esperar, ter esperança no amanhã. Aleluia, vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele é o nosso Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória, meu Jesus vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. As nossas vidas está na mão do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encanto. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. Dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Oh, vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se
de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti. Sim, cairão, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele é conosco. E se Ele é conosco, quem será contra nós, meus irmãos? Aleluia. Você aí na sua casa, pare por um momento, feche os seus olhos, comece a dizer palavras de adoração ao nosso Deus, porque Ele se faz presente tanto aqui quanto aí. Comece a dizer a Deus que Ele é bem-vindo no seu coração. Comece a dizer a Deus que Ele é bem-vindo na sua casa, no seu lar. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça,
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu passo a oportunidade para quem é de direito, em nome de Jesus. Graça e paz, uma alegria estar com você nessa noite. Que bom poder, através das plataformas virtuais, em especial o Facebook da Primeira Igreja Batista aqui, de Antônio Pereira, poder estar agora na sua casa, ou aonde você estiver. Bom estarmos juntos, e louvamos a Deus por essa oportunidade de podermos cultuar ao Senhor, de podermos celebrar ao Senhor, por mais um dia de vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus tem uma palavra no seu coração, Deus tem uma palavra para a sua família. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo de número 1. Enquanto você abre em Ruth, capítulo de número 1, quero dizer aos irmãos que no finalzinho, nós vamos aqui orar pela sua casa, pela sua família, dentro desse cenário que nós estamos enfrentando. É um prazer estar aqui com meu amigo, pastor Israel, bem como também com toda a equipe que está aqui, dando-nos condições, através dos meios que nós temos hoje, para que nós pudéssemos chegar até a sua casa, tá bom? Eu quero aqui também cumprimentar os irmãos ali de Ouro Preto, alguns amigos que estão conosco aí nesse culto, para a glória do Senhor Jesus. Ruth, capítulo de número 1, eu quero, em sucintas palavras nessa noite, conversar com você sobre decisões, né? Algumas decisões que nós tomamos, elas podem contribuir muito para as nossas vidas, para a nossa família. De igual modo também, dependendo das decisões que tomarmos,
nós teremos algumas dificuldades. E o texto em apreço, Ruth capítulo 1, vai nos falar de um cenário, de uma família que tiveram algumas consequências oriundas de algumas decisões. E eu quero aqui nesse texto extrair aqui algumas lições que eu e você devemos aprender com esta família para evitarmos o mesmo percurso. Ruth capítulo 1, está logo após o livro de Juízes, está escrito assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus filhos e sem o seu marido. Verso 6: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar de onde tinha morado. Versículo de número 16, o versículo de número 15 diz assim: então Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, disse: não instas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe essa desgraça. Irmãos, o texto em apreço conta-nos uma história dramática, como nós acabamos de relatar aqui na narrativa das Sagradas Escrituras. E o texto conta-nos que uma família decidiu mudar-se de nação, de país, decidiu-se sair de determinado lugar e se dirigiu para outro. E esta família, saindo de Belém, se dirigindo a Moabe, aproximadamente, geograficamente falando, dava 80 quilômetros de distância. Essa família saiu em busca de pão, essa família saiu em busca de socorro, essa família saiu em busca de resolver os seus problemas, de resolver os seus dilemas. Mas quando nós tomamos o texto em apreço, nós percebemos que essa família teve um encontro com a tragédia, com o desastre, com a catástrofe, com a própria morte. E essa família, ela se perde. O texto é bem nítido em dizer, é bem categórico, que tanto Elimeleque como Milião e Quilion, membros daquela família, morreram e foram sepultados em Moabe. Noemi, como ela própria expressa no verso de número 21, ela chega a dizer que eles saíram de mãos cheias, e ela volta sozinha, sem o seu esposo, sem os seus filhos, e por que não dizer, mendigando, tratando-se do contexto daquela época. E irmãos, e esse texto chama-nos a uma reflexão, a uma introspecção. O que será que aconteceu e por que sucedeu
tal tragédia na vida desta família. Talvez eu estou conversando nessa noite com pessoas que também, no afã de resolver um dilema, no afã de suprir uma necessidade, você tomou decisões. E as decisões que você tomou, que não envolve só você, envolve a sua família, pessoas que dependem de você, te colocaram em uma situação delicadíssima. E talvez você teve alguns encontros que você não imaginava. Talvez eu estou falando para pessoas também nessa noite, que você está tendencioso a fazer algumas escolhas, a tomar algumas decisões. E nós, irmãos, precisamos ser criteriosos, nós precisamos ser prudentes nas nossas escolhas. O texto em tela mostra-nos que houve uma tragédia nessa família, a ponto de Noemi, o nome significa ditosa. Quando ela retorna a Belém depois de quase 10 anos, ela não quer ser mais chamada de Noemi, a ditosa, mas no verso de número 20, ela vai lavrar uma sentença com a própria catástrofe ou desgraça que se instalou na sua vida, a ponto dela mudar a sua identidade nominal de Noemi para Mara, a amargurada. E nós percebemos na fala de Mara, vamos tratar Noemi com esse nome, uma pessoa que estava assim cheia de mágoa, cheia de rancor, talvez cheia de frustrações, com certeza cheia de frustrações, a ponto dela responsabilizar Deus pelos infortúnios da sua vida. O verso 21 diz isso com muita propriedade. Ela diz: de mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu retornei, o Senhor me trouxe de volta e o Senhor colocou-se contra mim. E é interessante, irmãos, que todas as vezes que nós somos infelizes nas nossas decisões, ou nas nossas escolhas, nós sempre queremos responsabilizar alguém. E não poucas vezes nós, de forma inconsciente, queremos também atribuir as nossas responsabilidades a Deus. Esse é o cenário que nós temos. E o que essa história tem a nos ensinar? A primeira coisa que nós temos que aprender com esse texto, com essa família, a título de decisões, de escolhas, é que nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias. Se não, vejamos, capítulo de número 1 diz que houve fome em Belém. O que Elimeleque, Noemi, Milion e Quilion fizeram? Em função daquele cenário de fome, eles se dirigiram para Moabe. Depois, você continuando a história, no versículo de número 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio do povo dela, dando-lhe pão, decidiu voltar. Então, se você está diante de uma decisão, ou você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha, a primeira lição desse texto é: nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, nós não podemos tomar as decisões, nós não podemos fazer escolhas movidos pelos ventos que nos cercam. E foi isso que aconteceu com essa família. Qual que foi a mentalidade de Elimeleque? Vamos tratar Elimeleque como chefe dessa família. Ele imaginou que a bênção estaria em Moabe, em detrimento de Belém. Uma coisa que Elimeleque, Milion, Quilion e Noemi se esqueceram, que o que faz a diferença em nossas vidas não é o lugar onde nós estamos, mas é a presença de Deus. Às vezes nós imaginamos que mudarmos de cidade, às vezes nós imaginamos mudarmos de casamento, mudarmos até da própria igreja, nós teremos os nossos problemas solucionados. E esse texto nos mostra que nós não podemos tomar as decisões baseados com essa mentalidade. O que faz a diferença na minha e na sua vida não é Belém nem Moabe, mas é o fato se Deus está conosco. Nós temos um relato interessante em Gênesis capítulo de número 26, o texto ali escrito por Moisés, fala-nos que Isaac estava enfrentando uma grande fome. Gênesis capítulo 26 diz que Isaac intentou no coração ir ao Egito.
Deus se manifestou a Isaac e falou com ele assim: olha, permaneça nessa terra, e nessa terra eu te abençoarei. Isaac ouviu a voz de Deus, amados irmãos, e ele ouvindo a voz de Deus, capítulo 26 de Gênesis, verso 10, 11 e 12, o texto ali fala-nos que quando ele semeou naquela terra, ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Qual que é o grande diferencial da família de Elimeleque para a família de Isaac? Isaac entendeu que o que faria diferença na vida dele não era o lugar que ele estava, mas se Deus estava com ele. Todas as vezes que eu e você revertemos os valores, ou melhor dizendo, invertemos os valores, pensando que a bênção de Deus dar-se-á por causa do lugar, nós fazemos ou tomamos as decisões erradas. Nós percebemos que nós não podemos ser movidos pela circunstância. Eu não sei quais são as decisões que você está pensando em tomar. Eu não sei quais são as escolhas que você precisa fazer ainda essa semana, mesmo que seja quarta-feira. Eu não sei quais são as decisões que você ainda precisa tomar esse mês, mesmo nós estando no dia 17, mais para metade desse mês. E eu não sei quais decisões que você precisa tomar ainda esse ano, faltando aí menos de 6 meses. Mas nessa noite eu queria tomar essa história e dizer a você: não permita que as circunstâncias venham a ser um fator definitivo. Sabe por quê? Quando você é movido para circunstâncias, você não cria raízes, você não cresce, você não experimenta do milagre, da bênção, da intervenção de Deus. E o primeiro erro dessa família foi tomar decisões movidos pelas circunstâncias. Verso 1, havia fome em Belém, foram para Moabe. Verso 6, tomou conhecimento em Moabe que Deus estava abençoando Belém, voltou. Então nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, nós temos que entender, não importa onde nós estivermos, se Deus está conosco, as coisas vão acontecer, vai fluir, Deus vai prover o milagre. Meu irmão, quando Jesus está no lugar, morto, até depois de 4 dias ressuscita como Lázaro. Quando Jesus está no ambiente, até a pessoa que está sendo levada para ser sepultada, como a filha ou filho da viúva de Naim, vem a ressuscitar. Aonde Jesus está, há multiplicações de peixe, há multiplicação de pães. Quando nós entendemos que o que deve delinear, ou que deve nos motivar a tomar decisões que tomamos, é a presença de Deus e não circunstâncias, nós teremos a provisão do Senhor. Segundo lugar, esse texto nos ensina que nós precisamos aprender a lidar com os problemas. O texto no verso 1 diz que houve uma grande fome em Belém, e a fome empurrou aquela família para Moabe, ou seja, um problema, uma crise, um desencontro. E todas as vezes, irmãos, que nós optamos pela fuga, em não encararmos os problemas, as dificuldades, com certeza nós vamos ter seríssimas consequências. Quantos de nós que fugimos de um problema? Quantos de nós que, em vez de lidar com o problema, com a crise, com o conflito, ou com o desafio, seja ele qual for, nós optamos pela fuga? Foi optando pela fuga que Abraão, em Gênesis capítulo 16, cometeu um dos piores erros da sua vida, tendo um filho com Agar, a serva de Sara. Olha o ambiente que virou aquela família. Foi com medo de enfrentar o problema que Jacó, com 70 anos, Gênesis capítulo 28, mentiu para o seu pai, dizendo-se ser Esaú, e o caos se instalou naquela casa, a ponto de Esaú querer matar Jacó, a ponto de Jacó ter que sair fugido de casa para a casa do seu tio Labão. Jacó tinha 70 anos de idade nesse cenário. Quando nós vamos para Números, capítulo de número 13, após ali os espias dar uma olhada na terra, voltam 2 relatórios, um relatório pessimista e um relatório cheio de fé, otimista, cheio de entusiasmo. O relatório pessimista dos 10 espias, Números capítulo 13, eles vão narrar toda a riqueza de Canaã, e eles viram para Moisés e dizem assim: olha, mas aquilo não é para nós. Por quê? O gigante era um problema para aqueles 10 espias. O gigante era um problema para aqueles homens prosseguirem a viagem, a ponto
depois se você ler com calma na sua casa, Números capítulo 14, eles quererem levantar um líder e retornar para o Egito, retornar para a escravidão. Então o segundo erro dessa família foi não enfrentar o problema de frente. Nós precisamos lidar com os problemas, nós não podemos fugir. Meu irmão, minha irmã, se você precisa resolver algo com o seu esposo, você tem que fazer isso hoje. Não adianta tapar o sol com a peneira. Se você tem um conflito com alguém em relacionamento, você precisa fazer isso hoje. Não adianta você optar pela fuga. Enquanto nós estivermos fugindo, nós vamos acumular problemas, acumular dificuldades. Sabe por quê? O texto diz que Elimeleque morreu. Depois, Milion e Quilion morreram. Aquela mulher ficou sozinha. Agora a própria situação fez com que aquela mulher tivesse que lidar com situações maiores, inadministráveis. Porque enquanto eles estavam em Belém, eles estavam lidando apenas com a fome. Agora em Moabe, ela está lidando com a fome, porque Moabe devia ter escassez de pão, tanto é que ela volta em Belém. Ela tem que lidar com o luto, ela tem que lidar com a ausência do esposo, com a ausência dos 2 filhos. Então olha como se agravou aquele problema. Pastor, o que eu preciso fazer? Não fuja dos problemas, não fuja dos conflitos, resolva as situações da sua vida. Depois de tanto fugir, Deus chama Abraão para encarar o problema de frente. Lá em Gênesis 22, quando ele vai oferecer Isaac como sacrifício. Depois de tanto fugir, aos 91 anos de idade, Deus chama Jacó para lidar com o seu próprio problema, que era ele. Gênesis 32, a partir do 22, ele entra no Val do Jaboque e ele atravessa a madrugada lutando com Deus. Em um dado momento, o anjo do Senhor lhe faz uma pergunta: qual é o teu nome? Há 21 anos atrás, é a mesma pergunta que Isaac faz a Jacó. Naquela oportunidade, com 70 anos, Jacó mente, Jacó está em fuga. Mas agora, com 91 anos de idade, quando o anjo do Senhor lhe pergunta qual é o teu nome, ele responde: o meu nome é Jacó. E quando Jacó admite, aquilo é muito mais do que falar o nome, aquilo é muito mais do que uma resposta, aquilo foi uma confissão. Quando Jacó, ele diz para o anjo do Senhor: o meu nome é Jacó, ele está encarando o próprio problema, ele está lidando com a sua própria identidade, com as suas próprias mazelas, ele está lidando com as suas próprias limitações. E naquele momento, quando ele resolve encarar de frente o problema, que era ele mesmo, a palavra diz que Deus mudou a vida de Jacó para Israel. Um outro exemplo que nós temos aqui, sublime, na Bíblia Sagrada, de alguém que não fugia dos problemas, era José. O texto em apreço diz no capítulo de número 40, que quando os filhos de José nasceram, verso 51 a seguir, a palavra diz que o primeiro filho de José se chamou Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer o passado. É como se José estivesse falando assim: olha, todas as frustrações, decepções, toda angústia, toda mágoa que estava no meu coração em relação à minha família, por causa da inveja, por forjar a minha morte, Deus tocou no meu coração. A minha situação com a minha família está resolvida. Por isso ele coloca o nome naquele menino de Manassés. O passado de José, aquilo que afligiu a alma de José, havia sido resolvido dentro do seu coração. Aponta, irmãos, que quando chega em Gênesis capítulo 45, verso 4, José dá-se conhecer aos seus irmãos, e ele fala para os seus irmãos: olha, não briguem entre si. Em um dado momento ele diz assim: não foram vocês que fizeram aquilo tudo comigo, foi Deus que me enviou à frente, para que agora eu pudesse assisti-los nessa dificuldade. Então o erro dessa família aqui, em primeiro lugar, é tomar decisões movidos por circunstâncias. Irmãos, e nós estamos vivendo uma pandemia. Se eu não estou equivocado, amanhã está para 90 dias que nós estamos nesse cenário. Não entre em desespero, não permita que a angústia venha tomar conta do seu coração, a depressão, a incredulidade, a dúvida. Não permita que este momento venha determinar a sua fé, mas faça com que a sua fé, decanta labassuri, anda lá amarrasa em Cristo Jesus, venha mudar cenários. Encare os problemas de frente, encare as dificuldades. Em último lugar, esse texto nos ensina que nós não podemos tardar
no retorno. O texto sem apreço fala no verso de número 4, que eles ficaram lá por quase 10 anos, foi muito tempo. Eles tomam uma atitude equivocada, eles tomam uma atitude errada, mas eles esperam muito tempo para tomar uma atitude contrária, uma atitude correta. Quantos prejuízos essa família teve? A minha pergunta a você que está nos assistindo essa noite, você que está aqui no templo, quantos prejuízos você ainda quer ter? Quanto ainda você está disposto a pagar por decisões erradas, decisões equivocadas? Aquela família, em momento algum, até ela retornar, admite os seus próprios erros. Talvez o medo de lidar com a crítica, o medo de ter que lidar com algumas pessoas, fez com que Noemi protelasse o seu retorno. Irmãos, isso é um engano. Se eu tomei uma atitude errada, se eu estou pagando um preço que eu não tenho condição de pagar, muito mais do que isso, se eu estou colocando pessoas em risco por causa das decisões erradas que eu tomei, eu preciso agir com humildade, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso voltar atrás, eu preciso, senão eu vou ser como Saul. Saul entrou por um caminho da soberba, Saul entrou pelo caminho do orgulho, e olha como ele terminou a vida. Como ele perdeu a coroa, a ponto de matar sacerdotes do Senhor, a ponto de consultar uma feiticeira. Saul nunca admitiu os seus erros, as suas dificuldades, e ele teve um fim trágico. Essa família esperou muito tempo, teve um prejuízo enorme, para então voltar atrás. Repito, você quer perder mais o quê? Que hora que você vai admitir que você tomou uma atitude precipitada, uma atitude errada, e o problema é que as consequências não é só sobre você, as consequências estão refletindo na sua própria família, naquelas pessoas que dependem de você. Irmãos, nós precisamos aprender uma lição preciosíssima com o filho pródigo. Lucas capítulo de número 15, diz também que esse jovem trilhou o caminho da independência, da autossuficiência, da soberba, e ele perdeu todas as coisas. Mas em um dado momento, quando ele estava cuidando dos porcos, ele admitiu o seu fracasso, ele admitiu os seus erros, ele admitiu as suas escolhas precipitadas, baseadas em circunstâncias. E ele traz a seguinte frase, caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Olha que coisa maravilhosa. Foi preciso aquele jovem chegar no fundo do poço, para admitir que ele tomou uma decisão errada, que ele fez escolhas que ele não deveria ter feito, mas ele voltou. É bem da verdade que Noemi perdeu filhos, perdeu esposo, é bem da verdade que ela ficou 10 anos naquele lugar. As perdas foram irreparáveis. E talvez você está me ouvindo nessa noite e você está dizendo: pastor, o senhor está pintando o quadro da minha vida, eu tomei decisões que hoje eu estou chorando amargamente. E como essa situação pode ser revertida? Esse texto nos traz um confronto. Qual é? Abrirmos mão do nosso orgulho, admitirmos que estamos errados, admitirmos que não deveríamos ter feito a escolha que fizemos, admitirmos que erramos em entrar pelo caminho que nós entramos. Esse texto nos traz um desafio. Qual é, pastor? Coragem para voltar. O texto diz aqui em Ruth, capítulo de número 1, que quando Noemi entrou em Belém, a palavra diz no verso 19, o povo ficou alvoroçado e dizia: não é aquela Noemi? Nós temos que ter coragem, irmãos. Sabe para quê? Coragem para ouvir as pessoas, coragem para encarar as pessoas que falou para não fazermos o que não deveríamos ter feito, mas nós precisamos ter coragem. Em último lugar, para nós orarmos, esse texto nos traz uma esperança, porque do mesmo modo que Deus restaurou a vida de Noemi, depois dessa história trágica, Deus também restaurou a vida do filho pródigo. A palavra diz que quando ele caiu em si, levantou, foi ter com seu pai, o pai encontrou com ele, o abraçou, mandou matar um boi cevado, colocou veste nova, sandália, anel e mandou fazer uma grande festa. Deus vai pegar os infortúnios das nossas vidas, os nossos desencontros, os nossos incidentes, e Deus quer escrever uma nova história. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher para nós concluirmos. Apesar dos seus erros, apesar dos seus desencontros, capítulo 4, verso 13, a história de Noemi termina assim:
Boaz casou-se com Rute e ela tornou-se sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e lhe desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador. Olha, a mesma Noemi que no capítulo 1, verso 19, as pessoas ficam alvoroçadas perguntando se não era ela. As mesmas pessoas que estão testemunhando o infortúnio das suas escolhas erradas, é as mesmas mulheres que diz: louvado seja o Senhor, que não deixou Noemi sem um resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E eu não preciso dizer aonde vai dar essa árvore genealógica dessa história trágica. Deus suscitou dessa descendência Jesus, o nosso Salvador. Olha, eu quero concluir nessa noite, orar com você e por você, dizendo a você o seguinte: por mais que você tomou atitudes erradas, por mais que você foi precipitado, você foi movido pelas circunstâncias, você, em vez de encarar os problemas, você optou pela fuga, por mais que você teve até agora perdas irreparáveis, eu queria nessa noite lhe trazer uma boa notícia. Mesmo nesse cenário catastrófico, Deus pode e Deus quer escrever uma nova história. Talvez Noemi pensou que não havia mais esperança para ela. Talvez Noemi pensou que a cortina da sua vida, da sua história, ia se fechar com tragédia sobre tragédia. Mas Deus mudou a história daquela mulher. Deus escreveu uma nova história acerca de Noemi e deu a ela o privilégio de estar fazendo parte da descendência de Cristo Jesus, sendo a avó desse menino. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, eu queria encorajá-lo, eu queria confrontá-lo, eu queria desafiá-lo, e eu queria trazer essa palavra de esperança. Não tenha vergonha de admitir os seus erros, não tenha vergonha de se humilhar, não tenha medo de voltar atrás, não tenha medo de encarar as pessoas, encarar os reflexos das suas escolhas precipitadas. Se você voltar atrás, se você voltar para o centro da vontade de Deus, Deus vai escrever uma nova história para você e te dar uma nova família, um sentido e um propósito de vida. Vamos orar em nome de Jesus para nós concluirmos nessa noite para a glória de Deus. Santo Deus, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa noite por cada família representada, Deus, que está no alcance desse culto, Pai, dessa live. Senhor, pessoas que hoje estão lidando com problemas, ó Pai, inadministráveis. Pessoas que hoje ficam se cobrando, se martirizando e não se perdoam por causa de decisões erradas, escolhas precipitadas. Pessoas que foram movidas pelas circunstâncias. Pessoas que, em vez de lidar com os problemas, optaram pela fuga. Pessoas, ó Pai, que por causa do orgulho e do medo, ó Pai, demoraram em voltar atrás. Senhor, mas o Senhor é o Deus de graça, o Deus de misericórdia. A tua palavra diz que quando Noemi, ó Deus, ela voltou, Senhor, ali reconhecendo os seus erros, reconhecendo que ela não deveria sair de Belém para Moabe, a tua palavra diz aqui em Rute capítulo de número 4, Pai, que o Senhor mudou a história dessa mulher, a ponto das mulheres daquele lugar dizerem: louvado seja o Senhor, que não deixou Noemi ser um resgatador. Louvado seja o nome do Senhor, que dera a Noemi um propósito de vida. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Pai, profetizando, Senhor, ó Deus, que o novo do Senhor, uma nova história, um novo tempo, ó Deus, venha acontecer sobre a vida deste homem e desta mulher. Pai, dê coragem a cada um, para que possa admitir os seus erros, para que possam voltar atrás. Pai,
como o Senhor trouxe esperança à vida daquela senhora por nome Noemi. Meu Deus, em nome de Jesus, que algo novo do Senhor aconteça para louvor e para a glória do teu santo nome. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história. Há esperança ainda, a sua história não acaba por aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Volta aqui a palavra ao pastor Israel. Foi um prazer estar com vocês, viu, meus irmãos? Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Alain, toda a igreja, primeira igreja batista ali em Ouro Preto, a qual ele pastoreia, em nome de Jesus. Irmãos, permitindo Deus, no próximo domingo estaremos aqui com mais um culto. E você, meu irmão, que nos assiste, que queira participar presencialmente, você vai dar o seu nome lá na secretaria da igreja e nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Nosso irmão Luiz está aqui fazendo aqui as observações necessárias e com certeza cada dia que passar nós vamos procurar transmitir um culto que atenda, que chegue aos amados irmãos em nome do Senhor. Eu quero agradecer a presença de todos. Estou vendo ali o nosso irmão Antônio, nossa irmã Tatiane, que Deus abençoe, e todos os irmãos que nos acompanhem, né, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus com um cântico e logo depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Antes de cantarmos, eu quero pedir aos irmãos também que estejam orando pela irmã da nossa irmã Ida. Ela pede orações e que todos os irmãos estejam intercedendo, né, pela nossa irmã Ida, por toda a sua família e uns pelos outros, em nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado, mais uma vez pare por um instante e vamos agradecer a Deus por este momento. Pai, nós te agradecemos por este culto, pela palavra que foi ministrada, ó meu Deus, e que o Senhor possa nos orientar a cada dia nas decisões que devemos tomar. Nos ajuda, Senhor, nos conduzindo nesses dias de tanta dificuldade. E continue, meu Deus, abençoando a vida do teu servo, pastor Alain, assim bem como cada irmão aqui presente,
e todos aqueles que se encontram em suas casas, que nos assistem. Abençoe aqueles que estão também em outras cidades, que estão nos acompanhando. Pai, nós te pedimos em favor da vida da irmã Ida, de toda a sua família, da sua irmã que precisa de oração, e que o Senhor vá de encontro, levando a Deus aquilo que elas necessitam, em nome de Jesus. E amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, não somente hoje, mas para todo sempre, e que o povo de Deus diga amém, amém, graças a Deus. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.